Eu estava orando esta manhã e eu estava percebendo que, por exemplo, nós somos a maioria aqui, geração e alguns de pais crentes. Muitos cresceram como eu no ambiente cristão, mas nós não deixamos ou não experimentamos um toque real de Deus na nossa vida. Por quê? Porque foi nos ensinado ou nós crescemos na ideia de que o importante é estar e não ser. E Deus quer que você seja. E você sendo, você vai estar com qualidade e promovendo algo que Deus quer na vida de outras pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma desconstrução diabólica na nossa vida para nós não entendermos as verdades espirituais. Então há muitos crentes que estão bloqueados, que não conseguem ver os milagres e nem conseguem ser milagres. E este capítulo é o capítulo 2, ele vai falar sobre o escândalo. E é o tema desta noite. Não se deixe escandalizar. Você conhece muitos crentes escandalizados, não conhece? Ah, eu não sou mais da igreja porque aquele irmão falou algo que eu não gostei. Ou talvez você já ouviu falar assim, não, eu não sou mais da igreja porque o pastor daquela igreja fez algo comigo que me feriu. Existem milhares de pessoas afastadas de Deus porque estão feridas. E nós não entendemos que esta é uma obra do diabo para nos afastar de Deus, para nos levar para longe de um projeto que o Senhor construiu. Então preste atenção, meu irmão, Deus quer desbloquear a igreja. Deus quer quebrar maldições que estão sobre muitas vidas e muitas famílias, e eu acredito que nós estamos numa jornada para abrir os nossos olhos para esta armadilha. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 24, versículos de 10 a 13. A minha sugestão é a nova versão transformadora, é uma versão que é bem contemporânea, que diz assim o texto: muitos se afastarão de mim e trairão, e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será, olhe bem, quem se mantiver até o fim será salvo. Meus irmãos, esse texto é muito lindo porque parece que ele está falando para hoje. Muitos se afastarão de mim. Haverá traições, ódios entre irmãos. Ele está falando sobre um relacionamento espiritual, de comunidade. E eu percebo que no decorrer da história, eu estou fazendo uma reflexão da minha vida cristã, que nós aceitamos isso como se fosse algo natural. Brigas entre irmãos, acusações, onde nós achamos que a nossa prerrogativa, ela tem, vamos dizer, maior substância do que a do outro, e nós achamos que isso é natural numa relação interpessoal, e hoje eu posso dizer para você aqui, olhando para a Bíblia, que isso é uma ação do diabo. Por quê? O diabo quer nos separar, o diabo quer que você entenda que este ambiente que é espiritual, que este ambiente que é um lugar onde nós entramos para a glória de Deus, esse ambiente é igual a qualquer outro ambiente, onde as pessoas falam qualquer coisa, vivem de qualquer jeito e não conseguem respeitar uns aos outros. Quem é da antiga sabe que em algum momento da igreja, ou muitas igrejas vivem isso ainda, onde há embates de grupos, onde há lutas de interesses, de classes e castas espirituais, onde alguns são mais importantes, mais santos, mais poderosos do que os outros, e então surgem esta ideia equivocada de que a igreja é um lugar como qualquer outro.
Porque talvez o diabo colocou na nossa mente a ideia: eu posso falar o que eu quiser, eu posso viver de qualquer jeito, eu sou dono do meu nariz. Talvez você já pensou assim, talvez você pensa assim, e eu olho para o texto e percebo que isso é uma obra do diabo, que gera uma ideia muito clara de apostasia. Diz o evangelista: muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Quantas histórias dentro das igrejas de pessoas que falaram mal de outras pessoas. Você não precisa nem levantar a mão, não é verdade? Você já ouviu falar na sua história? Quantas pessoas feridas por um mal entendido, por uma palavra errada, por uma atitude equivocada. Com isso, o povo de Deus vai perdendo o seu propósito, vai perdendo a sua fé, e é dessa forma que muitos se afastam de Deus e começam a viver uma vida natural, uma vida comum, uma vida desinteressada com as coisas espirituais. E aí nós não entendemos, falando assim: hoje em dia os milagres de Jesus não acontecem mais. Não, hoje em dia os milagres de Jesus muitas vezes não são como os de antigamente, porque neste momento nós estamos afastados de Deus. Por quê? Pense bem, há muito crente ofendido. Pessoas que receberam a vida em Cristo, mas vivem com medo de serem magoados de novo. Ah, eu não quero saber mais de trabalhar na igreja. Eu estou na igreja, mas eu não quero mais trabalhar na igreja. Já ouviu isso? Eu ouço isso, ó. Sabe por quê? Eu não quero me magoar. Ah, meu irmão, se Jesus pensasse assim, nem na cruz ele passava. Ele investiu 3 anos na vida de 12 homens. Jesus investiu a sua vida para testemunhar sobre as boas novas. E sabe o que foi o final de Jesus? A cruz. Você pode dizer: mas esse era o plano, pastor. Sim, isso era a vontade de Deus para ele, era o propósito de Deus para ele. Ele sabia disso, sim, é verdade. Mas ele poderia dizer o seguinte: eu faço tudo para esse povo, eu ofereço a eles graça, e eles não me aceitam, eles não me recebem. Então eu digo para você, nesta noite, nesse momento, se você tem medo de ser magoado, você não consegue entender o amor de Deus. Porque o amor de Deus gera em nós um desejo de amar, sem querer nada em troca. Nesse texto de Mateus que nós lemos agora, é muito evidente constatar aqui os sinais do fim. Se nós formos sinceros olhando para esse texto, nós podemos perceber os sinais nesta geração. Gente, vamos pensar aqui. Deus não te trouxe aqui por acaso. Nós estamos enfrentando uma pandemia e nós podemos destacar algumas coisas importantes que talvez você não percebeu. Terremotos, maremotos, pestes que talvez você não deu nem tanto valor, como o ebola, lá na África, que dizimou lugares na África, que destruiu milhares de pessoas na África, que você nem lembra porque não chegou aqui. Você vê no noticiário, e não é incomum ver um pai que mata um filho que mata um pai, uma esposa que mata o seu esposo e depois joga o seu corpo fracionado, cortado em pedaços em um lugar qualquer, não é isso? Você ouve falar sobre nações que querem destruir outras nações, guerras. E eu pergunto a você, será que nós estamos deixando de ver os prenúncios do fim? E continuando a viver da mesma forma, sem tomarmos uma decisão ao lado do Senhor? Gente, o cumprimento profético desse tempo do fim é agora.
Deus está chamando a sua igreja, eu não tenho dúvida, agora, nesse tempo, para orar, para buscar a tua presença, para se arrepender dos seus pecados e se colocar de pé, para que a glória de Deus se manifeste nessa terra. Eu não tenho dúvida. Este é o tempo do fim. Eu não tenho dúvida que Deus está falando isso com cada um de nós. E se você tem estado ofendido, porque você teve uma experiência equivocada numa igreja, com um pastor, com um irmão, com um crente. Em alguns momentos eu estou falando com alguém e eu ouço assim, eu não quero ter crente aqui no meu estabelecimento, porque ele teve uma impressão ruim através de uma pessoa que falava que era crente e não era. Era igual o Denorex, alguém lembra aí? Quem é da década de 80 sabe que Denorex parece, mas não é. Tem muito crente assim. Tem muito crente com Bíblia comentada debaixo do braço que é Denorex. Parece, mas não é. Quando eu olho para esse texto, eu percebo os princípios do fim nesta geração. O cumprimento profético que a palavra diz, irmãos. Por isso, avisa que é necessário perseverar. Olhe bem o texto, perseverar até o fim. Agora, pensa comigo aqui, meu irmão. Não se escandalize, mas fundamente a sua fé em Jesus. Esse texto fala para nós que ficamos escandalizados. Por exemplo, um pastor que prega a palavra, usa jaqueta verde e peca. Opa, sou eu. Que ao falar as palavras talvez sejam conectadas no seu coração, mas ao descer do degrau é uma pessoa que vive fora do contexto, fora da prática, fora daquilo que Deus tem para a sua vida. Aí você se escandaliza, poxa, aquele homem, aquela pessoa, sim, um grande erro, uma grande tristeza para o evangelho. Mas não escandaliza, porque o seu Deus nunca falha. Irmãos, o texto de Mateus diz assim: muitos hão de se escandalizar. Não são poucos não, diz o texto, são muitos que irão se escandalizar, muitos ficarão ofendidos e por isso o amor de muitos esfriará. Dá para entender um texto? Porque o amor de muitos esfriará, porque eles vão se escandalizar. Eles vão ficar ouvindo as notícias na televisão, no rádio. Eles vão achar que a igreja é um ambiente natural. Por isso que o amor de muitos esfriarão, por causa da própria igreja. Ou daqueles que se dizem igreja. O amor, irmãos, é o pilar da igreja de Cristo. A Bíblia fala nisso de Gênesis a Apocalipse. E esse amor que nos faz olhar para o outro e estender a mão, cuidando um dos outros e manifestando a glória do Pai. A igreja ela é baseada em um amor poderoso. Isso nos faz entender o amor ágape, o amor de Deus, o amor derramado na vida dos seus filhos, o amor liberal, o amor generoso que não se baseia no desempenho e na retribuição. Esse amor, ele ama, simplesmente ele se doa, ele é generoso, é um amor que dá mesmo quando é rejeitado. Por isso que o diabo quer destruir a igreja. Por isso que o diabo quer tirar de você esse sentimento tão prazeroso de abençoar alguém, de servir alguém, de fazer algo para que a glória de Deus se manifeste na vida de alguém. O diabo quer que você esteja cansado, desmotivado, desinteressado. Essa é uma estratégia diabólica para que você entenda assim: não precisam de mim. Eu sou insignificante naquela igreja. As pessoas não querem a minha ajuda. O diabo quer que você pense assim. O diabo quer que você entenda que é imprestável. Com isso você se escandaliza.
com aquele irmãozinho mesmo, que prega, que serve, que usa a Bíblia, mas quando chega em casa, ele é um terror com a família, é um terror na vizinhança. Ele quer que você se escandalize. O diabo quer que você olhe para os maus exemplos e não para os bons. O diabo quer que você fite os seus olhos para aquilo que é ruim, que não é bom. Nós temos que parar de permitir que a ofensa nos esfrie. Eu creio que Deus nos traz aqui nesta noite e diz assim: olhe para Jesus. Olhe para Jesus e veja como Jesus glorifica a pessoa de Deus. Olhe para Jesus para que você entenda o Evangelho. E entendendo o Evangelho, você sabe o propósito da sua vida. Então você pode ter decepções sim dentro da igreja. Você pode viver momentos assim, contraditórios no meio do povo de Deus. Mas uma coisa eu posso afirmar para você: Deus continua sendo Deus. É isso que nós devemos sair daqui nesta noite compreendendo. É o amor que nos sustenta, é o amor que deixa a igreja de pé. A igreja é baseada nesse amor. E então o diabo quer que eu e você sejamos desmotivados, sejamos levados ao desinteresse pelo outro. Por isso, o amor de muitos se esfriará. Sendo assim, muitos hão de se escandalizar. Deu para entender aí essa relação? Porque a gente fala assim: o amor de muitos esfriarão, por quê? Pelos falsos profetas, pelas guerras, pelas pestes. Não. O amor de muitos se esfriará porque o amor da igreja não será mais exemplo para um mundo que não conhece o amor. O nosso desinteresse, a nossa vida natural, que não acredita mais que o nosso Deus é um Deus sobrenatural, então o amor de muitos se esfriará. É desse jeito que Deus nos traz aqui, nesta noite, para que nós cresçamos neste momento de compreensão espiritual. Temos que parar de permitir que a ofensa nos esfrie. Porque eu fui caluniado, porque mentiram sobre mim, né? Quanta gente está sofrendo aí anos e anos dentro de uma igreja, porque foi mal compreendido, porque alguém deu uma palavra amaldiçoada, ou amaldiçoou alguém. Deus quer te libertar nessa noite de toda dor e de todo sofrimento, em nome de Jesus. Se você quer isso, diga glória a Deus. Aleluia. Não amamos as pessoas porque somos amados por elas, gente. Nós amamos porque fomos amados por Deus. Nós olhamos para o reino e deixamos a nossa mente nas coisas do alto. É isso que nos transforma em verdadeiros discípulos e cheios de amor. É isso que muda a história. Nossa semeadura deve ser espiritual. Olha para esse texto. Eu queria que você prestasse atenção em Gálatas capítulo 6, os versículos de 8 a 9. Eu vou usar a mesma versão NVT, que diz assim: quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Parece que é um paralelo, né? O texto que nós lemos de Mateus fala o seguinte, que quem se mantiver firme até o fim será salvo. Aí aqui nesse momento ele diz o seguinte, que no momento certo teremos a colheita de bênçãos se não desistirmos. Então não desista porque você está decepcionado com alguém. Não desista porque alguém que era um exemplo para você se tornou um mau exemplo. Quem está me entendendo aí? Na minha vida cristã, irmãos, quantas pessoas foram exemplos para a minha vida? E hoje alguns nem estão mais na igreja. E outros que estão na igreja, eles dizem assim, eu estou aposentado. Já viu os aposentados de Cristo? Eles têm um tempo,
E eles falam assim, ah, no meu tempo eu trabalhei muito para o Senhor. Como se o Senhor fosse um chefe, né? Ah, no meu tempo, eu fazia isso, eu fazia aquilo e aquilo outro. No tempo dele. Quer dizer, hoje não é o tempo dele mais. O tempo dele é o ontem. E quem tem um tempo no ontem, não vive o hoje. E eu vou dizer uma coisa, quem não vive hoje, não verá o futuro. Porque é o hoje, é o presente que constrói o amanhã. Então o texto fala, quem vive apenas para fazer a sua vontade. Tem crente que só segue a Jesus de acordo com a circunstância. Quando está tudo bem, a conta está boa, o dinheiro vem direitinho, quando a família está bem. Então ele está ali. Quando a igreja o satisfaz. Né? Quando a igreja o satisfaz, a igreja oferece a ele aquilo que ele entende que é o que ele precisa. Deus, eu sei o que eu preciso. Eu vejo muitos crentes falando isso. Ou melhor, não falando, mas vivendo assim. Não, eu sei o que eu preciso. Então, eu sigo a Deus quando Deus estiver fazendo a minha vontade. E se Deus não faz a minha vontade, eu fico ofendido. Eu boto a culpa no pastor, mas eu estou ofendido com Deus. Eu tenho medo muitas vezes de falar que eu estou ofendido com Deus, mas eu estou ofendido com Deus. Eu coloco a culpa no diácono, no líder da célula. Mas eu estou ofendido com Deus. Eu coloco a culpa na igreja, no irmão que não me atendeu na hora que eu precisava. Mas a minha ofensa é com Deus. Porque na hora que eu precisava, Deus não me abençoou. Deus não cuidou da minha família. Deus não me curou. Irmãos, nós não amamos as pessoas porque somos amados por ela. É um equívoco, né? Nós queremos amar quem nos ama. Isso é uma luta. Jesus amou o mundo, ou melhor, o nosso Deus, né, em Cristo, amou o mundo de tal maneira, diz o texto. Amou o mundo. Homens pecadores e homens pecadores que queriam buscar a graça de Deus, mas Ele amou o mundo, todo mundo foi contemplado. Nossa semeadura deve ser espiritual. Então, não viva só para você, não viva simplesmente para agradar a natureza humana, porque vai te conduzir à morte. Mas, se você vive para agradar o Espírito, você colherá o quê? Vida eterna. Agora, semear amor é resposta para a vida. De quem? De um crente. Esta é a resposta para a maldade. Se alguém te ofende, irmãos, ame. Se alguém te machuca, ame. É essa a resposta que você pode dar ao mundo. Não dê espaço para o diabo, não fique ofendido. Se existe alguém aqui nesta noite, se existe alguém agora que está assistindo esta mensagem, se você está ofendido, em nome de Jesus, entregue ao Senhor, diga: Senhor, eu libero essa ofensa, eu não quero viver mais ofendido, eu não quero lembrar dessa dor. Está entendendo? Ser curado. Nossa decisão deve ser espiritual. Nós não devemos ser seduzidos por uma proposta mundana que nos remete a tomar atitudes na carne. Ouça a voz de Jesus que diz assim, em Mateus 5, 44 a 47. Eu, porém, lhes digo, olhe bem, é Jesus falando, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Está vendo? Nós achamos natural amar os que nós amamos.
conviver com as pessoas que nós não temos nenhum problema. Como que a gente pode aceitar dentro da igreja pessoas que não querem sentar do lado de outra pessoa? Pessoas que se afastam de Deus por uma situação dentro da igreja, da comunidade. Estão aborrecidos, estão chateados, magoados. Ah, pastor, mas ele tem um direito, né, pastor? Porque a igreja, o pastor... Você não tem direito de nada, irmão. Nós somos servos de Deus. Nós deveríamos estar agradecidos pela bênção de Deus. Sabe por quê? Este irmão ofendido, ele, na verdade, está sendo potencializado para o diabo, para que não só ele, mas outros sejam levados ao esfriamento espiritual. O texto está claro. Se você ama apenas os que te amam, não há nada de diferente. Não há nada que realmente mostre que você é filho de Deus. Aí que nós somos levados a entender algumas coisas. Primeiro, expectativas. Tem expectativas, mas não expectativas em homens. Não expectativas em pessoas, porque nós criamos a ideia, o pastor, o professor da escola bíblica, o líder da célula, aquele irmão que é tão sábio da igreja. A gente cria algumas expectativas. E então, o amor de Deus nos oferece um amor altruísta. Por isso que ele não decepciona facilmente. Por isso que quando as nossas expectativas não são atendidas, nós ficamos ofendidos, nós não permitimos que o veneno do egoísmo nos impeça de cumprir o propósito de Deus. Porque a nossa expectativa está em Deus e não nos homens. Está entendendo? Tá ligado ainda aí? Diga amém. Tenha grandes expectativas em Deus e não nas pessoas. Porque o amor de muito tem se esfriado, porque nós estamos em muitos momentos olhando para as pessoas. Pastor, aquele irmão. Pastor, aquela igreja. Olha para Deus. Não estou dizendo que você não pode ser testemunha. Estou dizendo o seguinte, que você está ofendido porque você está olhando para homens, para atitudes de homens. E Deus está falando para nós aqui, você quer ser abençoado, irmão? Você quer prosperar? Olhe para Deus. Isso cura a nossa vida. Tenho grandes expectativas em Deus e não nas pessoas. Tudo que você recebe das pessoas, você é grato. Que bom. Existem pessoas tão generosas, tão gratas. Nós ficamos por essas pessoas, né? Eu conto uma história. Hoje eu saí de casa para ser abençoado. Eu precisava trocar o meu óculos. Eu fui fazer uma cotação. Óculos é caro, né, gente? Eu estou pensando, vou pagar uns R$350, né? R$350 é um bom preço. 2.800, R$3.000. Eu falei, não, eu sou pastor. Apesar que muita gente acha que pastor ganha muito dinheiro, sou pastor. Aí eu fui numa loja, na outra, aí descobri, eu tenho um amigo que é dono de uma ótica. Aí ele foi lá e falou, pastor, o que eu posso fazer para você é tanto. De 3.000 foi para 1.800. Eu falei, não dá não, tá bravo. Mas eu esqueci lá a minha, como fala, o exame para fazer o óculos. Deu à tarde, ele ligou para mim, pastor, você é uma bênção na minha vida. Eu falei, já vem promessa do Senhor aí. Deus responde orações. Deus sabe das minhas condições. Pastor, você me abençoa tanto, você abençoa os pastores, esses anos todos no MAP, semeando amor na nossa vida. Eu conversei com o meu sócio aqui, R$700 está bom? Eu falei, tá bom, muito bom. Pode parcelar em 6. Eu falei, bom demais. É bênção. Está vendo? É bênção de Deus. Deus sabe das nossas necessidades. A minha expectativa não era nele. A minha expectativa é em Deus. Eu sou grato pela vida desse meu irmão. Mas o foco é Deus, que é generoso e cuida dos seus filhos. Então, meu irmão, Deus te traz aqui e diz assim, olha, tenha expectativas em Deus. Isso vai nos fortalecer para não permitirmos que a decepção esfrie o nosso coração. Existem irmãos ofendidos
que tornam-se obstáculos para o desenvolvimento do Espírito Santo. Tem gente ofendida dentro da igreja que é uma barreira. É uma barreira, é um obstáculo. Atrapalha tudo. Deus está operando milagres, Deus está fluindo no Espírito Santo, mas aquela pessoa ofendida é uma barreira, ela quebra uma corrente. Deus está tratando da sua igreja nesta noite, dizendo: olha, libera, irmão, a ofensa, perdoa, irmão, e deixa Deus fluir através da sua vida, porque você foi criado para abençoar. Foi criado para abençoar. O irmão ofendido se torna geralmente um crítico, um criador de contendas. Um irmão ofendido, ele nunca está bem satisfeito. Ele não gosta da música que está cantando. Ele não gosta do sermão, do texto que foi lido, da mensagem do pastor. O pastor grita demais, usa roupa diferente demais. Ele está sempre angustiado com alguma coisa. Um cristão ofendido, marcado, e geralmente ele diz: eu não, está tudo resolvido, não tem problema nenhum, não tem cisma nenhuma. Eu estou bem demais, mas nunca está satisfeito. Sempre querendo mais das pessoas. Deus te traz aqui e diz: olha, queira mais de mim. Está entendendo? Para de querer mais das pessoas. Para de procurar uma igreja que te agrade. Pare de procurar um pastor que fale o que você gosta. Busque a presença de Deus e tudo vai mudar. Está entendendo? É isso. É essa beleza do Evangelho. Olha o que a palavra diz, o autor bíblico diz lá em Provérbios 18, 19. Para você acordar, lê comigo aí, vamos lá? É mais fácil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. Ah, sim. Vocês não leram por isso? Então vamos ler então, eu errei, né? Vamos ler juntos? É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Está na Bíblia, irmão. E tem crente brigando com o outro, reclamando, fazendo o que faz, não é? Aquele negócio, picuinha com o outro, reuniãozinha para falar do outro. Graças a Deus que aqui não tem, é só na França, né? Isso é obra do diabo. Uma vez eu falei isso, o irmão me abordou e falou assim: pastor, tudo é obra do diabo? É. Tudo que é ruim é do diabo. Tudo que promove dissensão é do diabo. Tudo que quebra relacionamento é do diabo. Ele falou: então tudo é o diabo. É, tudo o diabo. Se ele só pensa em coisas do diabo, tudo é o diabo. Mas olha, o amor é de Deus. A amizade é de Deus. A unidade é de Deus, a bênção é de Deus. Então, tem muita coisa de Deus aí, mas se você só olha para o diabo, tudo é diabo. O texto fala, é mais difícil conquistar um amigo ofendido. Quem não tem um amigo que hoje não é amigo mais? Não sei se ele foi amigo. Gente que comeu na sua casa. Hein, gente? Gente que ouviu dos seus sonhos. Gente que compartilhou contigo coisas espirituais, que estava do teu lado e hoje não está mais. Você está ofendido? Libera, irmão. Em nome de Jesus, está liberado para a glória de Deus. Eu não quero carregar peso algum. Eu quero andar suave e leve para a glória de Deus. Está entendendo? Perdoa, libera. Porque vai ser muito difícil reconquistar um amigo ofendido. E a gente fica muitas vezes querendo reconciliar, né? A gente fala é de Deus, é difícil. É difícil. É muito difícil. Mas pensa comigo. Esse texto, ele vem, na verdade, alusivo às cidades fortificadas que tinham muros altos, onde as pessoas se protegiam lá dentro. Essas cidades eram quase intransponíveis lá no Antigo Testamento.
Isso mostra o autor que a ofensa gera muros intransponíveis. Pensa comigo, um amigo seu que caluniou você, te machucou profundamente. Quem mais nos fere, gente? São os mais próximos, são os de casa. Quando o marido fala para a mulher uma palavra grosseira, ela sente muito mais dor do que alguém na rua, no trabalho. Ou vice-versa. São os mais próximos que nos ferem mais profundo. São aqueles que você considerava amigo do peito, mais chegado do que um irmão. São esses que nos levam a sofrer muito. Por isso que é tão difícil conquistar um amigo ofendido. É como uma cidade fortificada. Deus quer tratar a igreja. Se você quer ver milagres, se você quer ver a expansão do reino, se você quer ver a sua família no altar e glória se manifestando nas nossas vidas, nós temos que, nesta noite, largar as correntes da ofensa no nome de Jesus Cristo. Por isso que quando somos feridos, nós construímos muros para proteger o nosso coração. Nós não queremos futuras dores, futuras feridas. E aí você fala, eu não quero mais me envolver com a igreja. Eu já ouvi isso diversas vezes. Eu não quero mais, eu vou lá no domingo, entrego o meu dízimo e eu não quero me envolver. Já estou chateada ou chateado demais. Isso é ofensa. Isso é ressentimento no seu coração. Deixa Deus quebrar essa muralha que tem impedido você de fluir no Espírito Santo. Cristãos ofendidos se tornam introspectivos, ficam como caracóis. Eles ficam se protegendo do mal, tendo toda a sua energia direcionada a garantir que não tenham mais mágoas, que ninguém mais machuque, que ninguém mais o ofenda. Nós precisamos saber que é impossível viver a vida cristã assim, gente. Eu vou dizer para vocês. Possível. Se você quer viver a sua vida cristã, entenda, nós iremos correr riscos. Gente, eu olho para trás e vejo que algumas pessoas estavam tão próximas de mim e estão longe, muito longe. Pessoas que talvez comiam no mesmo lugar que eu comia, na mesma mesa, não estão mais próximos. Uma situação, uma questão. Eu poderia dizer assim, eu não quero mais investir na vida de ninguém. Vou fazer a minha parte. Cada um faz a sua. Eu quero viver de novo. Eu quero ter outros amigos. Eu quero me relacionar com outras pessoas. Eu não quero ter medo, irmão. Vou ser ferido de novo? Com certeza eu vou ser ferido. Mas eu não quero de forma alguma deixar de viver aquilo que Deus quer que eu viva. Está entendendo? Os planos de Deus não podem ser frustrados por causa da ofensa. O amor é liberal. O amor é distribuído sem receios, pois quanto mais amamos, nós crescemos nesse amor. Quanto mais o fluir do amor em nossa vida, mais cheios de amor nós tornamos. Olha essa frase. Eu creio que o autor coloca em alguma parte do livro, ele diz o seguinte: a vida não pode se sustentar se for retida. Ela precisa ser dada com liberalidade. Não fica retendo nada, não. Se é para abençoar, irmão, abençoa. Se é para dar uma palavra de bênção na vida de alguém, dê uma palavra de bênção. Se é para ajudar alguém, talvez alguém que até que te feriu, ajude. Não permita que a ofensa impeça você de ser aquilo que Deus quer. Olha que palavra poderosa em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Usamos as armas poderosas de Deus
e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Olhe bem, quem estava aqui de manhã, eu creio que foi de manhã que eu falei sobre a razão. Olha o texto, se ele não complementa o sermão de domingo de manhã, olhe bem, as armas de Deus, ela destrói as fortalezas do raciocínio humano. Quer dizer, as pessoas que acham que podem resolver as questões e os dilemas da vida com a razão humana, diz que estas armas de Deus derrubam estas fortalezas e acaba com os falsos argumentos, porque há muita gente cheia de bom argumento aí, mas é argumento só da razão humana. O amor destrói estes argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então o que gera isso, irmão? O que quebra essa arrogância, esse raciocínio? O amor. Uma vez eu estava no carro, a Silvia estava grávida, eu creio, da Ana Sofia, e eu estava indo levá-la numa consulta periódica lá em Nilópolis, e tinha um caminhão na frente que estava parado, e eu tive que sair do caminhão, e um carro atrás, não percebendo, ele buzinou, pã, pã, não percebendo que eu tinha, na verdade, passado por outra faixa, porque tinha um caminhão parado na pista. E ele buzinava atrás de mim, buzinava. E eu creio que ele me xingava muito lá atrás. E quando eu parei no sinal vermelho, perto, eu creio, de um supermercado, ele parelhou o meu carro estava com o filme bem escuro. E quando eu olhei, eu vi quem era um irmão da igreja. E ele estava gritando comigo, eu abaixei o vidro, eu falei, a paz do Senhor, meu irmão. Ele mudou de cor. Ele falou, pastor? Eu falei assim, Deus te abençoe. A gentileza é a marca de um discípulo. Ele falou, pelo amor de Deus, pastor, perdão. E o sinal foi verde, eu falei, Deus abençoe, e fui embora. Não nos vimos no domingo, ele estava ali, foi o primeiro a me falar. Ele falou, ele quase me ajoelhou nos meus pés, pediu perdão. Pastor, eu falei, você não precisa pedir perdão para mim, não. Você tem que pedir perdão à pessoa que você xingou, porque você não me xingou. Você xingou uma outra pessoa. Deus só me colocou ali para ajustar o seu pensamento. Você está pedindo perdão porque você, ao olhar, viu o seu pastor. Quantas vezes nós vivemos assim? Nós agimos assim. E somos cativos pelo diabo. Eu não fiquei ofendido não, glória a Deus. E o perdoei em nome de Jesus. Mas foi uma história muito, muito engraçada. Que mostra para nós, se nós não vigiarmos, nós vamos cair nesta ideia que é viver pelo raciocínio humano. Mas a vida é assim, pastor. Nós não estamos no paraíso, é verdade, mas nós estamos inseridos no reino de Deus. Nós não podemos permitir, irmãos, que os pensamentos naturais estabelecidos pelos processos humanos e terrenos encham a nossa mente. Não deixe que as fortalezas sejam construídas e te esfrie o amor de Deus, o amor que habita em você. Não deixe esse fogo apagar, porque a ofensa distorce o conhecimento de Deus. Pessoas ofendidas não conseguem entender Deus. Olhe esta frase também cunhada pelo autor do John Bevere. Ele diz assim, não filtre tudo através das mágoas, rejeições e experiências passadas, achando que é impossível crer em Deus. Primeira coisa que o diabo coloca no seu coração e semeia é o seguinte, não vale a pena não amar as pessoas. Olha o que eles estão fazendo contigo. Eu posso dizer de carteirinha, irmão. Eu já ouvi palavras que eu nunca quis ouvir na minha vida.
E eu ouvi coisas que a pessoa que estava falando nem sabia o que estava falando. E eu fiquei profundamente magoado, ofendido. E o diabo falou comigo assim, tá vendo? É isso que dá a amar as pessoas. É isso que dá a acreditar que o que Deus fala, você tem que falar para as pessoas. E eu fiquei um tempo pensando assim. Eu fiquei um tempo revoltado com Deus. Como que pode, Deus? Eu sou um homem de Deus. O Senhor me conhece. Você sabe que eu procuro fazer a tua vontade. E vem essa pessoa com essa empáfia, com esse orgulho. E eu fico calado ouvindo essas palavras. Eu fiquei assim, injuriado. Eu queria fazer outra coisa. Eu queria agir de outra forma. Mas o que habita em mim é maior do que o mundo, aleluia. O que habita em mim é o Espírito Santo de Deus. E eu aprendi o seguinte, que o amor é que rompe todas as ofensas em nome de Jesus. É o amor que mostra quem você é, irmão. Você não precisa de lutar com ninguém, você não precisa de brigar com ninguém. Sabe por quê? O amor mostrará quem você é para a glória do Senhor. Então, não filtre tudo através das mágoas, das rejeições, das experiências passadas, achando impossível crer em Deus. Há muita gente, eu não acredito em pastor, eu não acredito em marido, eu não acredito em esposa, eu não acredito em família, eu não acredito em amizade. Há pessoas assim, porque estão filtrando tudo através das mágoas. Libera, meu irmão, libera. A nossa decisão de ser, confiar em Deus, não duvidar nunca do seu amor, pois os planos de Deus não podem ser frustrados, nunca. Deus vai cumprir os seus planos na sua vida na hora certa. Não tenha dúvida. Pode estar ruim agora. Pode não estar dando certo agora. Mas saiba, os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Não fica filtrando com as mágoas. Ah, me disseram, ah, me desprezaram, ah, não me reconheceram. Eu estou falando de carteirinha. Eu já pensei assim, meu Deus, eu estou me doando. Eu estou deixando tudo que eu tenho de mais importante, a minha força, a minha juventude, né? Está indo embora ela. E eu tenho que ouvir isso. Você já sentou com seu filho e contou uma história para ele, disse para ele o que é importante e tal. E um dia passa, ele comete aquele erro, aí ele senta para você, mas ninguém falou nada para mim. É triste um pai ouvir isso, não é? Quando o filho fala para você assim, ah, mas nunca ninguém disse isso para mim. Você falou com ele, você conversou, você disse a importância. E ele chega depois e fala assim, mas ninguém me disse nada. Isso é duro demais. Quando você vê um filho que você queria que ele fosse próspero, que ele andasse, né, à frente, que ele pudesse realmente te orgulhar pela vida, e você vê que o seu filho andou por um caminho totalmente diferente, isso não entristece seu coração? Entristece. Mas não pode de forma alguma impedir que você continue a sonhar. Você está entendendo? Olhe bem, Números 23, versículo 19, esse texto você conhece muito bem. Deus não é homem para mentir, amém? E nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Deus está aqui e o que Deus fala, Ele cumpre. Você está recebendo, irmão? As promessas de Deus. Agora, toma uma decisão. Toma uma decisão na sua casa, nas suas finanças, no seu negócio. Toma uma decisão do lado de Deus. Olha que texto lindo de Isaías, o profeta, no capítulo 55, versículos 8 e 9, ele diz, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor.
E meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Ah, irmãos, como nós precisamos entender sobre esse amor. Somente desta forma nós conseguiremos ser libertos dessas ofensas, dessas mágoas. Meu irmão, Deus te trouxe aqui em nome de Jesus, dizendo: olha, libera essa mágoa. Sabe por quê? Quando você não perdoa alguém, você anda com esse alguém aqui nas suas costas. Ó, você está andando e você vai com ele pesando nas costas. Você vai dormir agora, vai levar ele para a cama. Vai. Se você não perdoa, você leva ele para a cama e você vira para um lado e para o outro, ele está lá olhando sua cara e muitas vezes baforando assim, ó. Perdoa, libera. E tem gente que para dormir do lado dela é até um terror. Perdoa. Em nome de Jesus. Se não nos libertarmos do escândalo, nós usaremos a Bíblia para apoiar nossa posição. Pois quem está ofendido busca uma forma de usar as Escrituras a seu favor. Vou dizer um negócio. Uma vez um irmão ofendido, eu tinha ofendido ele, e ele veio com a Bíblia para dizer para mim que eu estava fora da Bíblia. E ele usou um texto, foi engraçado, que o texto me apoiava e desautorizava ele. Eu falei: irmão, lê de novo o texto. Ele leu o texto. Esse texto está dizendo que o irmão está errado, eu estou certo. Ele: não, como está isso aí? É porque o sacerdote, se a gente fizer a transposição, eu sou sacerdote. Então quem está tomando lugar do sacerdote é você e não sou eu. Eu falei: é mesmo, esse texto está errado. Mas não tinha dado tempo para ele ver outro texto. Aí foi bom demais, porque Deus acertou tudo. Ele viu que ele estava sendo rígido demais, eu também, inflexível demais, e nós oramos, e Deus nos uniu para a glória do Senhor. Está vendo? A gente não pode usar a Bíblia para apoiar as nossas ofensas. E quando nós estamos ofendidos, nós procuramos na Bíblia uma autorização para que a nossa ofensa seja realmente honesta e justa. Ah, irmão, Deus quer que a gente perdoe, que a gente ame. É ordinário mesmo, mas perdoa. Como nós precisamos entender sobre esse amor, como nós devemos saber o conhecimento da palavra. E esse conhecimento da palavra diz: sem amor não há força. Nenhuma força no mundo que possa destruir aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus sem amor também, por outro lado, é uma força destrutiva. Você pode usar a palavra para matar alguém, para ofender alguém, para inflar orgulho e legalismo. Pode também. Paulo fala sobre isso em Corinto, orientando a igreja a não agir com vaidade nas Escrituras. Tem gente que diz assim: eu sou da Bíblia. Você conhece gente assim? Que sabe a Bíblia toda, que conta as histórias bíblicas. Eu sou das Escrituras, eu nasci aqui, não é? Fui plantado aqui. Olha o que Paulo fala para esses orgulhosos. Ele fala: usa o amor e a glória de Deus. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 8. Eu vou usar o finalzinho do texto, o finalzinho do versículo, você pode ler em sua casa, que diz: contudo, conhecimento traz o quê? Orgulho. Enquanto o amor, o quê? Fortalece. Quem estava domingo vai entender um pouco mais. Conhecimento agrega valores, constrói capacidades, mas é o amor que dá força, sustância para a gente vencer os momentos difíceis. Você está entendendo? É o texto, não sou eu que estou dizendo. Conhecimento sem amor leva a engano. O texto de Mateus tem uma advertência aos falsos profetas e diz assim, estou terminando: muitos ficarão escandalizados. Muitos, não são poucos, não. Muitos ficarão escandalizados. Eu queria que você entendesse: há muita gente escandalizada com a igreja nesse tempo.
eles serão enganados. Os que se escandalizam são os que serão enganados. Sabe por quê? O amor de muitos, diz o texto, se esfriarão. Olha o que diz Mateus 24, 11 e 12. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos, e o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Eu quero encerrar explicando esse texto. Esse texto fala sobre falsos profetas. Pensa comigo, falsos profetas. É o que esse texto vai fazer referência. Quem são os falsos profetas? Pensa comigo. Aqueles que falam aparentemente de Jesus. Aqueles que falam da Bíblia. Quando você pensa em falsos profetas, você pensa em quê? Em um pastor famoso, não é? Alguns pensam no Papa. Falsos profetas, a gente pensa muitas vezes naquelas igrejas, né? Que você já pensou, ó, esse é um falso profeta. Mas não é isso que ele está falando, não. Diz que surgiriam muitos falsos profetas. Falso profeta é aquele que fala em nome de Deus e não vive. Pode ser eu e você. Diz que surgiriam muitos falsos profetas, que parecem filhos da luz, mas são lobos disfarçados de ovelhas. Uma vez alguém veio tomar partido de outra pessoa para mim, muito tempo atrás, disse, pastor, mas aquela pessoa é tão boa. E eu perguntei, por que ela é boa? Ah, porque é tão pacífica. A gente quase não vê ela, né? É porque vinha pouco à igreja, quase não via, então era boa. Bom é Deus, gente. E o próprio Cristo fala isso. Quando diz bom mestre, ele fala, por que me chamas de bom? Bom é Deus. Quem são os falsos profetas, irmãos? São lobos disfarçados de ovelhas, que pregam como eu estou pregando, que tem Bíblia anotada, que estão anunciando o evangelho por aí. Esses são os falsos profetas. Olha o que diz Mateus capítulo 7, 5, só para você entender. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são o quê? Lobos esfomeados. Quem são os falsos profetas? São homens e mulheres que buscam o seu próprio interesse. Esses são os falsos profetas, que estão dentro da igreja dizendo assim, ah, mas desse jeito eu não gosto, ah, mas dessa forma eu não quero, ah, não, desse jeito eu não faço. É isso que o texto está falando, irmãos. Pessoas que parecem ovelhas, mas são lobos devoradores. Não, esses não são denorex, não. Não, esses são mesmo. Mas é denorex mesmo, Lúcia, está certo. Parece, mas não é. Então tome cuidado com estes. Deixa eu explicar um pouquinho. Estes ficam em volta das ovelhas fracas. Lobo gosta de ovelha fraca. Você quer convencer um lobo? Ele fica convencendo alguém para entrar do lado dele. Um lobo é assim. Ele parece ovelha. Ele está com a Bíblia King James na mão. Mas ele encontra uma ovelha fraca e ele fala assim, essa igreja não é confiável não. Esse pastor aí, olha, não é verdadeiro não, é mentira. Ele cria ideias que não existem no coração de outras pessoas. E um lobo, presta atenção aqui, gente. Um lobo, quando é confrontado, ele fala assim, mas não foi desse jeito que eu falei. Eu não quis dizer isso. O lobo nunca se responsabiliza. Se você for confrontar um lobo, quando o pastor confronta o lobo, ele corre. Deixa eu contar uma história para vocês. Vou finalizar com essa história. Uma vez um irmão me procurou e falou assim, pastor, tal irmão disse que o irmão está devendo uma fortuna para ele. Eu devendo uma fortuna para o irmão. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, essa fortuna, e era fortuna mesmo, era um dinheiro. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem como, o que eu posso fazer? Nem vendendo o carro eu vou conseguir pagar essa fortuna. E ele falou outras coisas. E Deus é maravilhoso. Eu encontrei aquele irmão, eu indo para a escola pegar meu filho, o irmão vindo de lá. Eu falei, vou pagar a dívida. Eu mudei de calçada e fui na frente do irmão. Ele fingiu que não me viu, mudou de calçada, eu mudei de calçada de novo.
E eu olhei para ele e falei: irmão, apertei sua mão, quero pagar a dívida que eu tenho com você. E ele ficou meio sem graça, entendeu e disse: não, pastor, não há dívida alguma. Não há sim. Eu estou devendo, falei o valor que ele estava devendo, e eu quero pagar essa dívida. Mas dívida, como foi contraída essa dívida? Tem documento? Foi algo que você, fez para mim, um trabalho, ou foi algum empréstimo que eu tenho que, acertar contigo? Aí ele falou: não, pelo amor de Deus, pastor, não existe isso, não tem dívida alguma. Aí eu falei: mas tem um, porque olha bem, gente, quando a gente denuncia alguém, tem como a gente falar: alguém me disse, o irmão tal falou que você disse para ele no tal dia, na hora dia, na data tal, que eu deixei um prejuízo contigo. Então você vai entrar no meu carro agora, e eu vou pegar meu filho aqui, e nós vamos lá para você falar para ele que eu não estou devendo nada a você. Ele falou: pelo amor de Deus, não existe isso não. Então vamos pelo telefone mesmo. Liguei para o irmão. Gente, eu não sei se eu fiquei mais surpreso quando eu liguei para o irmão. Eu falei: olha, eu estou com um irmão tal, que falou. Ele: pelo amor de Deus, você me deixou numa situação, pastor. Ué, na situação estava eu, que estava devendo um valor que eu não podia pagar. No final das contas, o que eu tinha que fazer, irmãos? Perdoar. Depois eu ouvi daquele irmão que eu era um pastor muito especial. Deu para entender? Agora, como eu posso deixar que a ofensa me pare, ou que a ofensa impeça que eu continue a ser aquilo que Deus quer da minha vida? Pense um pouco. Como identificar o lobo com pele de ovelha? Perceba seus frutos. O que ele fala, ele não vive. Eles podem ser professores de Bíblia, mas no interior eles são lobos. Eles têm prazer de destruir pessoas. Eles usam a sua vida de acordo com as suas vontades. Os lobos vão atrás das ovelhas mais fracas. Aquelas que se ofendem fácil. Aquelas que estão sempre tristes pelos cantos. Eles sempre vão dizer a essas pessoas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus e desobedecerão aos seus pais, e serão ingratas e profanas, não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si mesmos, amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas e apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Você pode ficar em pé? Esse texto é forte, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Será que nós não estamos vivendo esse tempo, gente? E o que Deus traz para mim e para você? Esse capítulo 2 fala sobre isso. Seja ofendido, não. Talvez alguém te magoou, te ofendeu, ou talvez você ofendeu alguém. Não leva isso para casa. Deus te traz aqui para que hoje seja curado, curada, você como filho e filha de Deus, amém? Talvez alguém te magoou tanto, não repita isso com outra pessoa, mude de comportamento. Muitas vezes a gente muda de igreja, mas a gente não muda de comportamento. Não adianta. Deus quer que você hoje possa entender que Ele já te perdoou e te dá condições de perdoar outro pelo poder do Evangelho. Amém? E essa jornada de fé, eu queria te desafiar. Eu sei que vai ser duro. Você vai ser moído como eu estou sendo moído ao ler esse livro. Olhar os textos bíblicos que nos levam a perceber que vivemos em alguns momentos uma irrealidade. Quero te desafiar. Vamos nessa jornada juntos. E vamos vencer
porque o diabo não terá autoridade de nos capturar em suas armadilhas, amém? Você pode orar comigo em nome de Jesus? Deus, nesse momento, eu quero orar por todos os teus filhos e filhas que foram ofendidos, magoados, que por algum momento ou alguma situação deixaram de ser aquilo que o Senhor planejou para eles. Que esta noite, que este momento, que esta hora seja uma hora de libertação de toda ofensa. Que nenhum escândalo, que nenhum mau testemunho, que nenhuma influência errada humana tenha autoridade de nos parar, porque nós somos teus filhos, nós queremos te amar, e nós queremos, ó Pai, que esse amor inunde esse lugar. Ó Deus, dê força para que os teus filhos não só continuem nessa jornada de fé, mas que possam contagiar outros nessa jornada de fé. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, tá? Vá em paz, dá um sorriso pro seu irmão e diga, olha, estamos juntos, né? Na terça que vem é feriado, tá, gente? Não, na terça que vem a gente não vai ter, vai ter que pular essa terça-feira. A gente vai dar feriado, mas a outra a gente volta com força, tá bom? Deus abençoe, bom ver vocês. Até domingo, né? Na célula, quarta-feira, você seja abençoado por Deus, lá pelo seu líder de célula também. Vão em paz e boa noite.